Ó, tá? Eu não vou esperar muito tempo essa galera que não chegou por um simples motivo. Quanto mais tempo eu conseguir falar, mais coisas talvez eu possa te ajudar a resolver nessa prova de química da URGS, tá? E quando a gente pensa na prova, então, primeiro, antes de falar sobre ela, né, como, sei lá, 80% de vocês, de alguma forma, por alguma indicação de algum colega, algum amigo, disse: Ó, faz essa aula com esse cara aí, tá? Então, prazer, eu sou o prof. Rafa, o prof. de Química, professor de colégio, professor de cursinho, professor de grupos preparatórios, né? E a ideia da aula de hoje é tentar auxiliá-los em algumas situações de química, visando, né, o acerto dessas questões com vocês, né? E que vocês saibam também quem eu sou. Basicamente, eu acho que isso é extremamente importante saber que tem um cara aí de química que tem uma metodologia um pouco diferente e que foca em resultado, né? Resultado é acertar a questão, tá? Ah, pelo que eu vi nas respostas de vocês no Forms, ninguém quer ser químico. Logo, ninguém quer ser especialista em químico. Tu quer ir bem na prova, tu quer mandar bem nessa prova, mas tu não quer ser químico, tá? Tu não precisa saber tudo de tudo, tu tem que ser capaz de acertar essas questões. E algumas situações são previsíveis na prova de química da URGS. Previsíveis de que forma? Ah, vão ter questões fáceis, médias e difíceis? Vão, mas sempre haverá questões fáceis que têm pegadinha. E essas questões eu tenho que atentar vocês. Eu tenho que dizer, olha, tem que ler com atenção as situações que tu domina, porque pode existir questões com pegadinha, mesmo sendo questões de conceitos que possam ser fáceis e que isso possa travar vocês no número de acertos. Nessa altura do campeonato, na véspera da prova, o que que a gente tem da prova? Quais são as questões e suas possibilidades, tá? Onde e por como que a gente se baseia nisso? Qual o critério adotado? Lembrando que a URGS não tem aí tantos anos sendo 15 questões, se eu não me engano, 4 anos, no máximo 5 com este. Logo, se a gente pegar apenas um recorte do tempo em que a prova foi ou foi estabelecido 15 questões, a projeção de questões ela não foge muito do que está aqui nessa descrição. E nessa descrição, o que que a gente tem que cuidar? A gente tem que cuidar algumas situações que podem ser fáceis e que se tu não, né, tiver total atenção, tu pode cometer deslizes. Quais seriam elas? Vamos analisar aqui, ó. A atomística, tá? A atomística. Acredito que possa existir. Aí tu vai pensar assim, tá, mas o Rafa, tu acha que a atomística é uma questão que eu tenho que me preocupar com os modelos atômicos, a teoria dos modelos atômicos? Olha, a gente nunca pode dizer não. A gente nunca pode dizer não, não vai cair. É uma situação real? É, pode cair modelos atômicos, pode cair uma questão envolvendo Dalton, por exemplo. Mas, ao mesmo tempo, pode ser uma questão que envolva número de elétrons, número de prótons, distribuição eletrônica. E essa distribuição eletrônica pode ser de um cátion, ela pode ser de um ânion, algo que também acontece, só que não aconteceu esse ano na faculdade, na prova de medicina da PUC, né? Isso é uma coisa que a gente tem que ter atenção, a distribuição eletrônica. Se tu é aquele que está me ouvindo e acha que essa parte ela pode ser perigosa, é bom porque dá tempo, não é tão difícil distribuição eletrônica. Da mesma forma que pode acontecer uma troca de uma questão de separação de misturas e a URGS optar por colocar, sabe o quê? Tabela periódica. Tabela periódica em que sentido, Rafael? Na questão envolvendo ah, raio atômico e raio iônico. Ah, quem tem o maior raio? O cálcio mais 2 ou o cálcio normal? Tipo assim, aí ele vai te dar uma sentença que tu tem que saber quais são as verdadeiras. Ou também é importante lembrá-los dos átomos que são aqueles que têm o mesmo número de elétrons. Eles são diferentes, mas apresentarão o mesmo número de elétrons. Como é que a gente chama esse tipo de átomo? Ah, são os elementos isoeletrônicos. Por que que eu acho perigoso? Porque eles fogem à regra normal das propriedades da tabela periódica.
Tem que lembrar nesse caso que o elemento que terá o menor raio será aquele que tem o maior número de prótons. Extremamente importante, vou até repetir. Nos elementos isoeletrônicos, o átomo que tem o menor raio é o que tem o maior número de prótons. Logo, o raio que é maior é o que tem o menor número de prótons, tá? Então, assim, a prova ela pode trazer questões que nos surpreendam, tipo assim, ah, faz muito tempo que não cai. É, isso pode acontecer. Pode ser colocado questões que faz, né, muito tempo que não serão colocadas. Geometria e polaridade é uma situação que até no vídeo que eu fiz hoje, por exemplo, eu falei que eu acho que é uma das situações que exige a atenção da gente. Vocês precisam se certificar das regras de geometria, de determinação e das regras de polaridade. Ligações químicas é uma situação que, por mais que tu saiba que existem ligações iônicas, covalentes e metálicas, uma prova atual da URGS pode colocar daquelas assim, em que ela mistura situações de forças intramoleculares com as intermoleculares, que são diferentes. As intra são as iônicas, covalentes e metálicas. As intermoleculares são pontes de hidrogênio, de polo induzido e um dipolo. Então, aqui, novamente, uma atenção especial para esse tipo de situação, tá? Nas ligações. Funções inorgânicas é uma que, se cai, ela dificilmente é considerada uma questão tão fácil por vocês. Por quê? Porque se cai regra de nome, tipo assim, quem é o sulfito de amônio? É uma situação que para alguns ela é ok, mas para outros pode ser difícil, né? Regra de reações inorgânicas. Ah, reação de simples troca, dupla troca, reação de um metal que tem baixa reatividade que não será deslocado pelo hidrogênio do ácido clorídrico. Então, uma prova, ela pode vir com um conjunto de questões técnicas e exigindo domínio técnico. Isso é uma coisa que eu sempre falei esse ano. Eu acredito e eu acho que vocês têm que levar isso em consideração, que este ano, a média na prova de química vai cair. Ela não ficará nos 4,99, que foi próximo de 5. O grau de dificuldade vai aumentar um pouquinho, tá? Acredito que ela vai ficar em 4,6 a sua média. Isso quer dizer que alguma questão a mais a gente terá uma dificuldade acrescentada. Pode ser na estequiometria? Eu acho que não. Por que que eu acho que não? Porque a estequiometria já traz as suas dificuldades. Propriedades coligativas, precisa saber regrinhas específicas? Precisa. O Teco Dadá, por exemplo, tem que saber o que que eu faço com a tonoscopia, ebullioscopia, crioscopia e tonoscopia? Tem. É a questão que envolve o maior número de íons em mol por litro dentro desta mistura. Tem que saber. É uma situação específica e quem detém essa memorização vai levar a questão. Mas é uma questão que, na minha análise, ela é possível cair esse ano. Ô, Rafa, tu não botou aqui soluções. Tu acha que é uma questão que pode cair? Olha, ou vai cair soluções, ou vai cair coligativas. Tá, mas não pode cair as duas? Pode cair. Mas eu acho que seria. Não seria a minha análise, tecnicamente. Eu acho que vai ou uma ou outra, mas aqui a preparação para coligativas ainda dá tempo, caso tu não tenha um domínio muito extremo. Termoquímica. Esta eu aposto cegamente em uma situação possível na prova, né? Ah, mas a gente tem vários tipos de cálculos de termoquímica. Qual tu acha que é o mais importante? Olha, termoquímica tá chovendo assim, como é que eu vou dizer? Está muito tempo sem cobrar lei de Hess, tá? Então, dentro do processo de lei de Hess e o processo da soma das reações fornecidas, acho que é sempre bom tu ter atenção, mas ela pode exigir de vocês a montagem da reação de interesse, em que seja uma reação de formação ou uma reação de combustão. Importante. Cinética. Cinética não vai cair igual caiu no Enem, tá, pessoal? Seria uma esmola muito grande. E tecnicamente não seria tão legal porque não valorizaria o estudo de vocês
em termos de uma seleção. Cair, por exemplo, o efeito de um catalisador num gráfico como caiu no Enem, eu não projetaria esse tipo de situação. Eu não analiso desta forma. Eu acredito sim que cinética pode cair, mas de uma forma mais específica, como, por exemplo, questões teóricas que envolvam a lei cinética. Aí sim, a gente tira a Professor, cinética. Oi, eu, oi, fale. Lara, estão me ouvindo? A Lara me chamou e não ouvi mais. Socorro! Respondam. Vocês estão me ouvindo? Me deem sinal de vida. Bota a mamão aí. eu acho que ela deve ter aberto sem querer. Ah, tá. Beleza. Tá, então vamos continuar. Obrigado, Alice. Ó, voltando na questão de cinética, tá? Sim, obrigado, Melissa. Ó, na cinética, tá? Em termos de dificuldade, eu acredito que é uma possibilidade real lei cinética, tá? Se tu tá ouvindo aqui que eu tô sugerindo atenção em lei cinética, é porque eu acredito que o nível dessa prova vai ser mais elevado, tá? E a forma que isso pode acontecer, geralmente é fornecendo uma tabela em que ele te dá as concentrações, te dá velocidade, vários experimentos e que tu tem que construir, tá? Então, assim, tu tá nos assustando, eu tô. Tecnicamente, eu tô meio que fazendo previsões de algumas questões que possam ser difíceis, outras mais acessíveis e outras mais, né, medianas. Por exemplo, equilíbrio pode vir uma questão fácil de pH, mas pode vir uma questão de constante de equilíbrio, que seria uma questão mais que exigiria um pouco mais de vocês. Eletroquímica, eu não vejo uma possibilidade de não ter pelo menos uma questão. Apesar que, em minha análise, eu acho que esse ano a gente terá duas situações de prova. Uma que envolva NOx. NOx. Ah, mas NOx é fácil. Sim, por que que não possa cair NOx? Pode cair uma questão fácil, tá? Pode cair. E também pode cair uma questão mais difícil. Pode cair questão de verdadeiras ou falsas e assim por diante, tá? Deixa eu ver a mensagem. O senhor vai falar alguma coisa de equilíbrio? A ideia é que sim. Por quê? Porque dentro da ideia do equilíbrio, não que a gente possa. Eu vou mostrar aqui, eu tenho um slide só de equilíbrio, tá, Pietra? Mas a ideia é sempre lembrar os processos do equilíbrio, que principalmente causam ou pode causar erros em questões teóricas do equilíbrio. Quando que o equilíbrio acontece? Quando que eu desloco o equilíbrio? Para que lado vai se eu aumentar a pressão? Para que lado vai se eu diminuir a concentração de uma substância? Então, é uma parte difícil que exige mais de vocês e que eu acredito que é uma questão que tem que estar na prova. Por quê? Porque ela valoriza um estudante que se dedicou mais durante o processo e causa e gera uma seleção entre vocês, que eu acho que isso que tem que acontecer dentro dessa prova, né? Aí a gente entra em orgânica. Orgânica, a expectativa minha é que a gente tenha certamente três questões. Uma de orgânica básica, uma de orgânica moderada, né, que poderia ser isomeria, por isso que eu botei aqui isomeria, e outra que possa dar mais trabalho para vocês, e eu acredito que deva cair reações orgânicas, algo específico, algo que exija domínio um pouco maior do vestibulando, tá? Tipo o quê? Reação de em cascata, por exemplo, uma oxidação ou uma eliminação seguida de uma oxidação e uma esterificação. Três reações consecutivas. Então, quem já fez esse tipo de questão sabe o que eu estou dizendo. É uma questão mais complicadinha. Agora que eu fiz todo um balanço geral, a gente vai para algumas coisas específicas, tá? Primeiro, sempre é bom retomar modelos atômicos, tá? Ah, mas modelo atômico é fácil, senhor. A gente não tem dificuldade em modelo atômico. Pois é. Por isso que eu acho que é fácil tu errar. Por tu não revisar conceitos que possam ser fáceis, as sentenças ofertadas na prova podem te deixar em dúvida, porque são feitas para dificultar aquilo que tu acha que não tem dificuldade. Então, este processo evolutivo é sempre bom vocês darem uma olhada, assim como eu comentei, a distribuição eletrônica. Vocês precisam sabê-la.
Eu não sei qual é a forma que vocês aprenderam a distribuição eletrônica. Bota a mão aí na tela quem aprendeu pelas linhas em diagonal e acabou decorando isso. Só para eu contar aqui, deixa eu ver aquelas assim, em diagonal assim, ó. Bota aí, deixa eu ver quem aprendeu pelas diagonais, né? Por que que eu pergunto, tá? Porque assim, se tu memorizou as diagonais, beleza, beleza. Mas temos que tomar cuidado em termos da ordem, né? Da sequência que está aqui nessa tela, essa sequência de distribuição tem que ter cuidado, tá? Eu não ensino desta forma, mas aqui não vai dar tempo de ensinar o processo que eu faço pela tabela periódica. Quem é meu aluno já teve aula comigo sabe do processo e eu acho que ele consegue ainda saber quem é o 5P2 rapidamente na tabela periódica. Quanto mais domínio de coisas fáceis, mais tranquila a prova vai se parecer para vocês. Assim como as ligações químicas, o que poderia ser cobrado de uma forma mais específica das ligações é que vocês tenham domínio, sabe de quê? Da temperatura de fusão e ebulição dos compostos, né? A maior parte das substâncias iônicas tendem a ter temperatura de ebulição maior do que as covalentes, mas isso não é sempre, tá? Não decorem a ordem de força dos compostos iônicos, das moléculas ou dos metais. É importante salientar que quem define isso é a temperatura indicada no vestibular. Então, se tiver uma questão com algumas substâncias e do lado temperatura de fusão ou ebulição, olha primeiro a temperatura, depois reconheça qual é a substância e logo qual é o tipo de ligação que ela faz, se é metal e ametal é iônico, se é covalentes, no caso dos ametais e hidrogênio, ou se ela é uma liga metálica, e a partir disso tu opta pela alternativa que respeita a ordem pela temperatura de ebulição, tá? Não cheguem decorando coisas específicas, porque às vezes a URGS inverte na temperatura de ebulição. E aí derrubou uma galera em anos anteriores. Dito isso, eu trouxe uma questão rápida para a gente discutir quando o assunto é polaridade. Polaridade é um tipo de questão que exige, dentro do processo, atenção em algumas coisas. Essa aqui foi uma questão da URGS, mais antiguinha, de 2017. E dentro dela, o que que a gente teve? Uma sentença 1 que diz que CCl4 tem polaridade elevada. E, na verdade, ela é falsa pelo motivo de que CCl4 ela não tem polaridade. Carbono tem todos os ligantes iguais e nele não sobra par de elétrons livres. E isso configura uma molécula de caráter apolar. Então a primeira é falsa. Na 2 ele diz que se eu misturar hexano, um hidrocarboneto derivado do petróleo, mais o tetracloreto de carbono, que é o CCl4, vai misturar e vai dar certo. Agora, se eu misturar com água, eu vou ter um sistema bifásico. Isso é uma sentença verdadeira, porque neste caso a água é polar, o hexano e o tetracloreto de carbono são apolares, então duas fases heterogêneo. Tá, mas o Rafa, isso aqui de duas fases, uma fase dissolve, polar, miscível, immiscível. Galera, isso é importante. Isso sempre vem sendo frequente na prova da URGS, tá? E na minha análise, não é uma questão que deveria ser considerada muito complexa, muito difícil, tá? Dando continuidade, a terceira diz: 1 litro de água apresenta uma massa maior do que 1 litro de hexano. E isso é densidade, tá? Como o hexano é derivado do petróleo, ele fica flutuando sobre a água. Logo, ele é menos denso. Então, se eu tenho, né, o mesmo volume, aquele que é mais denso, que nesse caso é a água, ele vai apresentar uma massa maior. Então, dentro da sentença, ela é verídica também, assim como a segunda também é. Então, a resposta é letra D. A 2 e a 3 são verdadeiras, tá? 2 e 3 são verdadeiras. Próxima situação. Esta aqui exige de vocês uma coisa pontual.
determinação de geometria molecular. Ah, mas a prova da URGS pode voltar a cobrar isso de forma direta? Pode. Ela pode também torná-la uma questão de relacione colunas? Pode também. Relacione colunas. Bota as moléculas na esquerda, bota as geometrias na direita e quer que tu conecte uma na outra. O que que isso gera? Gera sempre questão letra, sei lá, C e D, que tu vai ter dúvida em uma delas. Dentro da resposta de trigonal plana, qual é a regra embutida por trás? Trigonal indica três. Três o quê? Três ligantes ligados a um átomo central. Logo, este número total de átomos serão quatro. Então, para ser trigonal plana, eu tenho que ter quatro átomos, três ligantes e um átomo central. Só que, mais especificamente, na trigonal plana, tu precisa saber que o átomo central, ele não tem sobra de par de elétrons livres. Tá? Então, é um processo em cascata. Quando eu olho para o número 4, eu já excluo a primeira, porque CO2 tem três átomos, eu excluo a segunda, porque o ozônio tem três átomos, eu excluo a C, porque o ozônio tem três átomos, e eu só posso ficar entre D e E. Entre D e E, eu preciso sempre ter atenção para NH3 versus SO3. Eles são opostos, são exemplos de livro, são exemplos que os professores apresentam sempre. Nitrogênio, grupo 15, não tem sobra de par de elétrons. Sobra elétrons lá, desculpa. Se sobra, ela é piramidal. Já o enxofre, seis elétrons, compartilha tudo, faz as ligações dativas, não terá sobra de par de elétrons. E ele é, então, trigonal plano. Já o NH3 é piramidal. Com isso, a letra D não pode ser, a resposta é letra E. Pelo fato de que NH3 é piramidal, eu não posso marcar essa resposta. Tá, mas e se eu chegar decorado, assim, tipo, decorei? Ajuda? Ajuda. Ajuda. Mas por trás tem essa teoria vigente, que exige uma memorização de vocês. Assim como essa questão aqui, em que quando ele oferta quais são as verdadeiras, ou né, responda quais são as verdadeiras e quais são as falsas, tem uma coisa importante que a URGS gosta: perguntar situações que não respeitam a regra do octeto. A molécula do BeF2 não obedece à regra do octeto. Isso já caiu várias vezes. Tá, mas como é que eu vou saber isso? Eu preciso saber o quê? Que existem alguns átomos que não respeitam a regra do octeto: hidrogênio, hélio, lítio, berílio, boro. Estes caras, em ordem crescente de número atômico, eles ao se ligarem ficarão estáveis, mas não terão oito elétrons na camada de valência. Então não respeitam o octeto. Então essa sentença 3, ela é verdadeira. Ele não respeita a regra do octeto, devido ao Be fazer parte de um grupo de átomos pequenos que não terão oito elétrons na camada de valência. Já a 2 diz: compostos iônicos tendem a ter pontos de fusão e ebulição mais elevados do que os moleculares. Quando a palavra tende aparece, isso quer dizer que não é sempre, mas a maioria das vezes. Então, isso é verdade. Agora, vocês já estão carecas de saber que se aparece na prova todos, sempre e nunca, a probabilidade de estar correta é quase nula, né, pessoal? Então, foge desse tipo de abordagem. Já na primeira sentença, o que que a gente tem ali? A gente tem uma situação específica, que é o quê? O fosfato de sódio, embora seja considerado um composto iônico, possui ligações covalentes dentro do fosfato. Isso é verdade. E aqui uma orientação. Ânions que sejam oxigenados dentro sempre farão ligação covalente. Então, enxofre no SO4, fosfato no PO4, NO3 no nitrato, três grupos altamente
comuns nos vestibulares, estes três ânions, dentro de suas ligações, farão ligação covalente. Agora, se do lado eu botar o metal, aí eu tenho um sal e esta união é iônica. Então, é uma situação específica da prova da URGS que pode voltar a aparecer novamente, tá? Pode aparecer novamente. Então agora a gente para com exercícios e eu faço uma pergunta para vocês, porque eu preciso. São 6:30, eu preciso tomar um gole de água. Então, enquanto tomo um gole de água, eu vou perguntar uma coisa. Vamos se mexer. Vocês conseguem olhar para essas 10 substâncias e me identificar a sua função inorgânica? É dizer, este é um sal, este é uma base, este é um óxido. Vocês conseguem fazer isso? Façam aí. Além disso, eu quero saber também, depois da identificação de função, tu consegue dar o nome de cada substância? O nome. Ácido fulaninho, nitrato de ciclaninho. Vocês conseguem acertar isso também? Esta é uma situação que pode ser necessária no vestibular, mas eu sei que a maioria de vocês prefere a regra do nome das moléculas orgânicas do que destas aqui. Concordam comigo? Então me respondam aí, eu vou tomar um gole de água, segurei. Alguém gosta dessa parte aqui? Só para eu saber, né? Porque tem gente que. Pior parte. Ó, a pior parte lá. É, é umas regrinhas que alguns venceram na vida e decoraram e sabem o sistema, e outros, não vai. Não tem como. Vamos às respostas? Posso falar as respostas para vocês? Ó, o que que a gente tem que se dar conta? Que nesse caso, a identificação é a parte fácil, tá? E o nome é a parte difícil. E aí, o que que a gente tem? Vou dar um enter aqui. O primeiro é um sal, e o seu nome é hipoclorito de potássio. Como é que eu sei que é hipo? Hipo é uma regra especial que eu sempre digo o seguinte: ela é aplicável para átomos do grupo 17 que apresentem um oxigênio. Mas tem gente que aprende pela regra do NOx. Tudo bem. De potássio, beleza. O 2 é uma base, hidróxido de chumbo 4. 3 é um sal, sulfato de ferro 2. Lembrem, metal de transição exige a presença do número romano ou a terminação ico e oso. Férrico ou ferroso. Férrico com mais quantidade da sua carga, maior o NOx. Ferroso, menor. Estão me ouvindo? Podemos seguir? Quarto, ácido sulfuroso. Quinto, um sal. Cianeto, tá? Esse cara é específico. CN tem o nome próprio de cianeto. Cianeto de amônio. 6, óxido de magnésio. 7, é um sal. Nitrito de magnésio. O máximo é nitrato. Tem pouco oxigênio, nitrito. 8, é um sal. Fosfito de sódio. 10, ácido fosfórico e o 9, desculpa, o 10 é um óxido que é o trióxido de enxofre. Lembrem que nos compostos que têm a função óxido, a necessidade da presença da quantidade se eu tenho um óxido, o oxigênio ligado a metal. Então, nesse caso, vai as quantidades. Regras inorgânicas são presentes na prova da URGS, são chatas, mas que exigem bastante. Agora a gente entra em estequiometria. Na estequiometria, a gente tem que analisar o seguinte: tu precisa sempre, e isso acontece ano após ano, estudantes que esquecem de fazer o balanceamento. Então, se a questão favorecer vocês e te fornecer a reação, vai lá e confere se está balanceado. Depois, identifica o processo, monta a regra de três obrigatória,
vê se tem o rendimento e faz no final do processo, porque na URGS essa matemática ela apresenta números inteiros. Vê se tem uma questão de pureza. Pureza na lógica da questão da URGS, tu deveria fazer no início, porque novamente os números ficam inteiros. Utilizar os demais valores fornecidos. E o que pode acontecer que exige mais do que tudo isso é a presença de uma questão que envolva reagente limitante. Como que eu sei, Rafael, se é uma questão de reagente limitante? Aqui eu tenho uma orientação sempre específica para dar. Reagente limitante, eu identifico na questão sem que ele me conte que tem o reagente limitante, quando o- há dois dados numéricos fornecidos e a pergunta da questão é de uma outra substância, de um terceiro, não destes que eu tenho os dados fornecidos. Esta é a forma que eu acredito ser a mais rápida de identificação. Deixa eu mostrar para vocês. Olha essa questão da URGS. Essa questão é interessante porque eu tenho a reação, eu tenho os dados das massas da tabela fornecidos aqui em todos, e eu tenho dois dados numéricos. 218 que pertence a esse cara, 202 que pertence a esse cara. E a pergunta é sobre o paracetamol, que é esta substância aqui, senhoras e senhores. Então vejam, aqui fica claro que nós temos uma reação química e uma questão que envolve reagente limitante. E por quê? Porque tem dois dados numéricos e a pergunta é de um terceiro. O que que eu faço para resolver esse tipo de situação? A dica é: uma das substâncias fornecidas tu não vai usar. E esta tem que ser quem? Tem que ser o reagente em excesso. O excesso tu não usa, o limitante tu usa. Logo, o que que eu tenho que cuidar a partir disto? Que como que eu faço para descobrir quem é o limitante? Os dados padrões estão aqui e os dados numéricos estão aqui, ó, de cada um. Esse é o padrão e embaixo é o dado da questão. O que que a gente avalia? Quantas vezes mudou a proporção? Esta aqui o número é igual e esta aqui o número dobrou. O limitante sempre é aquele que aumenta menos. O reagente em excesso é sempre aquele que aumenta mais. Neste caso, o 218 é o nosso querido excesso. O paraminofenol eu não vou usar. Eu vou fazer a estequiometria da questão usando o 102 do anidrido acético. Logo, 102 formam 151 da substância paracetamol. Só que neste caso, eu tenho de fato 102, então a resposta é 151 gramas. Para finalizar essa questão, ele perguntou quantos comprimidos de paracetamol eu consigo fazer. E aí ele diz, lembrando que um comprimido eu uso 0,5 gramas. Neste caso, a quantidade de gramas é 151. Qual é a massa? Ou qual é o número de comprimidos? É o dobro, 302. Fim da questão, letra C. Mas reagente limitante para a maioria das pessoas é considerado uma questão difícil. E lembrem, a prova de química apresenta sempre um baixo índice de acertos em estequiometria, tanto que a média nunca ultrapassa 5 acertos, tá? Então tá aí uma relação direta. Agora, quando a gente tem uma questão que não tem dois dados numéricos, é fácil de resolver. Só que existe uma situação que todo vestibulando torce que não caia. É quando a alternativa não tem grama. Ela é o percentual. Neste caso, o processo para resolver é o seguinte: eu vou ter dois dados numéricos novamente. Eu vou ter aqui 1.000, eu vou ter aqui o 558. Mas a pergunta é do quê? Do minério, que é o primeiro. Não é de um terceiro, é de uma substância que ele deu o valor numérico.
Neste caso, eu tenho que saber o que fazer. Não é a mesma coisa da anterior. E isso confunde muito vocês. Primeiro, o balanceamento. Não está balanceado. Boto um, boto dois. Aí, se eu botar um 3, eu ponho um 3. Beleza. Feito o balanceamento, os dados numéricos são deste indivíduo, 1.000 quilos, e do ferro, 558. O resto eu não uso. Eu não uso carbono, eu não uso CO porque não foi fornecido. Nada sobre eles. Agora eu tenho que ir na tabela. A massa de ferro é 55,8 vezes 2 mols do balanceamento. E a massa do Fe2O3 é 159. Aí o que que eu faço agora? Eu não tenho onde botar o X, Rafael. Nessa situação de não ter onde botar o X, que é a chave para que tu acerte a questão. Como a pergunta é do minério, a pergunta é do reagente. Então, qual é a minha sugestão? Que vocês retirem o 1.000, que é o cara do reagente, e calcula qual seria o valor. Este valor calculável eu consigo ver pelo cara da esquerda. Ele aumentou 5 vezes. Então aqui é 5 vezes o 159. E isso dá 800 quilos. O que que isso significa? Que foram de fato usados 800 quilos para preparar os 558 quilos de ferro. Então, se o minério indicado tinha 1.000 quilos, isso era 100%, mas isso não era puro. O que de fato foi usado foram 800 quilos. Então, o valor é de 80% de pureza. Na minha opinião, esta é uma situação de grande probabilidade do teu concorrente errar. Se tu pensou também, eu também, bom, aí é uma situação que vocês erraram, mas eu acho que é uma situação perigosa na prova da URGS e que pode aparecer. Dando continuidade. Coligativas é o seguinte: lembra que eu falei lá no início que eu acredito que possa aparecer? Então é importante tu lembrar o que acontece com cada uma destas propriedades. A tonoscopia é o estudo da diminuição da pressão de vapor. A ebullioscopia é o aumento da temperatura de ebulição. A crioscopia é a diminuição da temperatura de fusão, e a osmoscopia é o aumento da pressão osmótica. Lembrando que as coligativas são propriedades que uma solução tem que são diferentes do solvente puro dela. Além disso, isso só acontece quando eu adiciono um soluto não volátil dentro do processo. Então, eu acho que isso é uma situação latente para esse ano no domingo. Eu acredito que esse tipo de situação possa acontecer e logo a gente tem que ter total atenção a essa parte da matéria. Na cinética, lembra que eu falei da questão do gráfico que eu acho que não vai cair? Pois é, mas dentro do processo existem outras formas de cinética aparecer. A lei cinética, o gráfico por si só, questões teóricas envolvendo questões fáceis dos fatores que alteram a velocidade de uma reação, né? Temperatura, superfície de contato, catalisador, concentração e pressão. Estes são os fatores que fazem com que uma reação desenvolva e ocorre de forma mais rápida e que o catalisador, como vocês sabem, diminui a energia de ativação, mas dentro do processo pode também cair a questão de velocidade média ou a da lei cinética. E aí agora a gente chega no equilíbrio. O equilíbrio, na parte teórica, é importante salientar quando que ele acontece. O equilíbrio acontece quando a velocidade direta se iguala à velocidade inversa. O que que isso significa? Que a velocidade que os reagentes viram produtos é igual a que os produtos voltam a ser reagente. Nesse sentido, também é importante salientar
que quando uma reação atinge o equilíbrio, as velocidades se tornam constantes e as concentrações de reagentes e produtos também ficarão paralelas no gráfico. A partir desse momento, esta reação atinge o equilíbrio. E que, se porventura tu tem uma questão de gráfico, a fórmula da constante é dividir os produtos pelos reagentes, em que estes produtos e reagentes, seus valores utilizados, tu deverá extrapolar a curva constante no eixo Y e olhar os valores fornecidos no gráfico na esquerda. Estes valores tu colocará dentro da equação e os expoentes serão o número de mols do balanceamento da reação. Então aqui a gente entra numa situação difícil, mas que até certo ponto, nesse quesito, é acertável, tá? Desde que tu saiba identificar estas situações no gráfico dentro disso, tá? Então, cuidado. O que mais que é importante salientar de teoria? No equilíbrio, a reação ela tem que ser reversível, tem que ser em um sistema fechado e o sistema, ao ser fechado e reversível, o que mais que importa? Que ela não para. A reação que atinge o equilíbrio, ela não para. O resultado sempre será o mesmo. Por outro lado, no momento em que uma reação atinge o equilíbrio, eu posso fazer aquilo que é chamado de deslocamento do equilíbrio. E esse deslocamento faz com que exija de vocês o quê? Que tu saiba quais são os três fatores que eu posso utilizar para deslocar o equilíbrio. Quais são eles? Temperatura, pressão e concentração. Importante salientar que tu só poderá usar a temperatura se tu tiver ΔH da reação. Tu vai usar pressão se o número de mols das substâncias gasosas, a soma dos mols de gases dos reagentes, for diferente da soma de mols de gases dos produtos. E a concentração, que ao meu ver é a mais fácil entre todas, é aquela em que, se tu aumentar a concentração de uma substância, o deslocamento será dado para o lado oposto. Além disso, cabe salientar que, se tu aumentar a concentração de uma substância que é sólida, sendo sólida, ela não desloca o equilíbrio. Isso é uma pegadinha que já foi colocada também na prova da URGS, e aqueles alunos vestibulandos mais avoados podem não olhar o estado físico indicado, a letra S embaixo da substância. Ao não olhar, tu assume aquele risco de ser, né, cair tecnicamente nesse tipo de situação de pegadinha. Então, eu acho que aqui em equilíbrio sempre é bom a gente ter atenção a esse tipo de situação, tá? Indo para a parte final da nossa conversa, não se surpreendam se não cair questão de titulação, não cair questão que envolva diluição, que envolva misturas. Pode cair uma questão de soluções envolvendo tipos de soluções, se ela é saturada, se ela é insaturada, se tem corpo de fundo, qual é a massa do corpo de fundo. É uma abordagem específica de soluções que pode aparecer no gráfico ou em uma tabela, em que a aplicação da regra se passa muito pela atenção ao que é fornecido. A solubilidade de um gráfico, neste gráfico à esquerda, vocês verificam que, se eu aumento a temperatura, eu aumento a solubilidade. A URGS, há uns anos atrás, fazia um gráfico como esse com várias curvas lá dentro. E aí ele te dava várias sentenças e a questão perguntava qual é a sentença correta. Trabalhosa, de uma leitura específica, mas que de fato caiu e caía com muita frequência. pH, pelo amor de Deus, senhoras e senhores, não vão me errar conversão de pH para pOH. Lembra disso? Que a soma do pH mais o pOH tem que ser igual a 14. Então, se eu tenho um, eu diminuo de 14 e eu descubro outro.
também um fator de conversão. Força, quantas vezes o pH 4 é mais ácido que um pH 6, né? Não vão me dizer que é 2, pessoal. É sempre múltiplos de 10. São dois zeros, é 100 vezes, e assim por diante, tá? Atenção nessa situação aqui. Se ele apertar um pouco mais, ele pode te dar as constantes ácidas e básicas que são para ácidos e bases fracas. E apertar mais um pouquinho é usar o pH em questões de deslocamento do equilíbrio iônico no que é chamado efeito do íon incomum, tá? E aí a gente entra para uma questão de difícil resolução. Só os vestibulandos mais preparados vão conseguir resolver esta parte da matéria. A reta final da prova da URG sempre traz uma questão de eletroquímica, tá? Sempre, 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 uma tem que estar lá. Dentro das possibilidades, não esqueçam, NOx, além disso, um desenho da pilha, teoria sobre pilhas e o cálculo de sua DDP. Aí o que que eu fiz? Eu trouxe uma questão de um ano de 2019 que foi pura e simples questão de regra de Knox, nesse caso do BR. Esse tipo de situação, tu tem que só ter atenção para não cair em alguma situação de pegadinha, que nesse caso tinha, e era a última. Por quê? HOBR, o, quem é o elemento mais eletronegativo é o que traz o valor menos. No caso, o O é o -2. O hidrogênio é o +1. Para que esse resultado seja zero, o BR é +1. Então, pode acontecer situações específicas no NOx. E quais são os átomos que tu precisa ter atenção, além dos elementos do G17? O hidrogênio e o oxigênio. Estas são situações que podem aparecer com um grau de dificuldade elevado. Lembra, hidrogênio ligado a metal, hidreto de lítio, o H é -1. Então não é todo hidrogênio que é +1. Assim como não é todo oxigênio que é -2. Sempre é bom salientar, água oxigenada, o O é -1. Neste quesito, esta questão se desempenha de forma mais acessível se tu não cai na pegadinha. Este é -1, o último é +1, o do meio é +5 e a resposta tem que ser letra C. Alguém me mandou recado. Deixa eu ver. Eu vou, Bruna, eu vou, tanto que eu estou gravando, tá? Aí tu vai poder olhar com mais calma, anotar, né, salvar. Então a ideia é que se tu tiver que sair, fica tranquila, pode sair que depois eu mando no grupo lá do WhatsApp. E aí depois aquele grupo a gente pode eliminar sem problemas nenhum, porque aí eu espero que vocês tenham um bom desempenho na prova, certo? Beleza? Então tá. Dando continuidade. Se cair uma questão de NOx, esse é o caminho de atenção. Se cair uma questão como a que todo mundo espera, que envolva os potenciais, aí a gente tem que saber como jogar a questão. Aí eu preciso olhar para os potenciais e identificar. Deixa eu ver o que me perguntaram. Quando for o íon, a soma precisa ser o valor do expoente. Isso mesmo, Pietra. Vou até voltar aqui conforme a tua necessidade. Olha só. Pietra fez uma pergunta importante. Quando eu tenho um valor como aqui, HBrO3, o que que isso significa? Que aquele menos no expoente significa que o teu resultado não é zero, ele é -1. Aí eu começo pelo elemento mais eletronegativo, multiplico por 13 e dá -6. Logo, o meu BR tem que ser o 5, ó, tá? Para isso ser uma verdade. Então, nessa situação, eu tenho que ter atenção sim no expoente, tá? Já na questão seguinte, o que que eu tenho que me dar conta? Eu não devo, eu não posso confundir oxidante e redutor com quem oxida e com quem reduz. Isso é extremamente perigoso para a prova de domingo. Onde eu quero chegar nessa fala é o seguinte: o sinal negativo diz não para a redução. O sinal positivo diz sim para a redução. Então, ele começa dizendo que o lítio é um forte agente redutor. Primeiro,
Se ele tem um sinal dizendo que ele não quer reduzir, o que que o lítio quer fazer? O lítio quer oxidar. Se ele quer oxidar, ele é um agente redutor. Então a primeira é verdade. Já na 2 ele diz: o cátion prata pode oxidar o cobre metálico. Como é que eu vou saber isso? Eu tenho que ler os potenciais dos dois. A prata, ela está aqui positiva para redução 0,8. O cobre está aqui embaixo, positivo para a redução 0,34. O que que isso significa? Que ambos querem reduzir. Ambos querem reduzir. Mas quem quer reduzir mais? O que apresenta um valor numérico maior. Logo, a prata é 0,8. Então, ela é mais forte, ela reduz. E o que que ela faz com o cobre, que também quer reduzir? O cobre, como tem um potencial menor, é 0,34, ele vai ser forçado a oxidar. Então, ela é uma sentença que diz: a prata pode oxidar o cobre? Sim, ela pode, porque ela é mais forte para reduzir do que o cobre. E a última afirmação diz: o zinco é o ânodo de uma pilha, quando envolve zinco e chumbo. Então, o ânodo é a substância que oxida, o cátodo é a substância que reduz. Então, neste caso, eu tenho que procurar os potenciais deles dois e verificar se ambos querem oxidar. Logo, tem que ser negativo para a redução. O zinco está aqui, negativo para a redução. Logo, quer oxidar. O chumbo, novamente, negativo para a redução, logo quer oxidar. Mas qual dos dois é o mais negativo? Ele, zinco, é o que quer oxidar com mais força. Então, se ele, zinco, quer oxidar com mais força, ele estará no ânodo e forçará o chumbo a estar no cátodo e reduzir. Então, esse tipo de situação em que temos que analisar uma tabela, não poderia ser surpresa para vocês no domingo, porque eu projeto uma questão como essa, ou muito similar a esta, tá? Então é um cuidado que vocês precisam ter também, tá? E aí a gente entra na reta final, que são as questões de orgânica. E aí, neste caso, identificação de função, regra de isomeria, cuidado com a isomeria. Isomeria de função tem três situações. Álcool é isômero de éter, aldeído, né, é isômero de cetona e o ácido é isômero de função do éster. A tautomeria, certo? É aquela que envolve aldeído e cetona formando enol. A de cadeia, em que tu tem variação de cadeia. A de posição, em que pode mudar três coisas de lugar: a função, a insaturação e a ramificação. E se mudar a posição do heteroátomo, a gente chama ela de metameria ou compensação. Então, novamente, algo extremamente específico de decoreba e memorização que, na verdade, aquele que consegue memorizar mais aumenta drasticamente as possibilidades de acertos, tá? Que mais? Isomeria espacial, identificação de carbono quiral. Todos os ligantes terão que ser diferentes, e quando a gente pensa nisso, é sempre bom analisar o conjunto das ligações. O conjunto, CH3 é uma coisa, hidrogênio é outra, OH é outra, e esse grupinho etil é outra coisa. Então, os ligantes é o caminho como um todo, não apenas aquele que está ligado diretamente ao carbono. Então, os carbonos quirais, em termos de identificação, se faz extremamente importante. Leitura também importante. Se tu ler rápido demais, tu pode cair em algumas pegadinhas. Por exemplo, qual é o número de carbonos quirais? Beleza. Mas se ele perguntar qual é o número de isômeros ativos, exigirá de vocês essa questão de 2 na N, em que o expoente é o número de carbonos quirais. Pegaram a ideia? Então, sempre é bom retomar.
Questãozinha de identificação de cis e trans. Também algo relevante. Cadeia que tem um, né, ali o plano em que os hidrogênios estão para cima é cis, os hidrogênios estão opostos é trans. E se não tem ligação dupla nesse tipo de situação, ela não tem cis e trans. Mas cuidem, cadeia fechada também pode ser cis e trans, tá? Mas não precisa ter ligação dupla nesta cadeia. Fechou? Reações orgânicas, a última parte da nossa aula de hoje, traz as mais relevantes. A adição exige, na maior parte das vezes, a ligação dupla no reagente. Eliminação é o oposto da adição, vai gerar uma cadeia com dupla. E a substituição vai trocar um átomo por outro, e quem geralmente sai, em 95% das reações, é o hidrogênio. O hidrogênio sai, consequente entrada de alguém. E o mais reativo deles é o carbono terciário, tá? Então isso é bem específico, mas acho que quem, né, domina mais tem mais vantagens aqui, tá? Que mais? Oxidação, pessoal. Oxidação de álcool muito recorrente. Primário, forma ácido, secundário, forma acetona, terciário não vai reagir, tá? As mais complexas são mais raras de acontecer, mas não fica livre ozonólise, oxidação enérgica, né, e oxidação branda. E dentro do processo que eu pensei, 1 hora era o mais que suficiente para fazer um checklist geral sobre essa prova. É claro que muitos de vocês, né, fizeram uma preparação muito focada, outros de última hora começaram a estudar, e a minha solicitação é a seguinte: que tu tenha calma, que tu consiga desempenhar aquilo que tu estudou, e aquilo que tu não souber, chuta na mesma letra, galera. O que importa é que ano que vem tu esteja lá com a tua vaguinha garantido, tá? Espero que eu possa ter ajudado vocês nessa final do dia de hoje, tá? Obrigado aí pela parceria. No que precisarem agora, vocês têm meu contato, né? Vocês têm aí meu WhatsApp, vocês me seguem na rede social, vocês podem me chamar a qualquer momento, certo? Obrigado, boa noite para vocês, tamo junto. Bom final de semana, né? De muito estudo, muita tarde de trabalho de vocês, tá? Beijo no coração, sucesso para todos vocês. Valeu, tchau, pessoal. Obrigadão aí. Até. Tchau, professor. Boa Professor, noite. obrigada. Tchau, valeu. Tchau, Galvão.